Ei, tudo bom? Vamos bater um papo aqui rapidão sobre a questão do dia de hoje. Que hoje é 12 de junho, dia dos namorados, dia dos pombinhos. Mas a gente que é solteiro e é sobre isso que eu quero falar. Vamos lá. Tá. Você que tá namorando, tchau. Mas você que não tá, é pra você mesmo que eu quero falar. E é o seguinte, pra você mesmo que não tem ninguém, pra você mesmo que não sabe se namora agora ou não, ou tá bem sozinho, ou é aquela pessoa carente que toda hora quer caçar alguém, mas ainda não achou? Ou não, né? Talvez você é diferente assim, de alguma forma que eu não citei, mas eu quero falar pra vocês mesmos. Gente, nós que somos solteiros e cristãos, nós temos que ter um pensamento correto antes de começar a querer ter um relacionamento. Então, em primeiro lugar, o que é um relacionamento cristão? Então, aqui são alguns conselhos pra nós que somos cristãos solteiros, de solteiros cristãos. Como que a gente deve pensar? Como que a Bíblia nos leva a pensar? E agir conforme isso, de forma correta, para que a gente seja alguém de princípios e valores, mas também procure a pessoa certa nos princípios e valores. A Bíblia nos ensina como ser a mulher de Deus e procurar o homem de Deus, mas como ser o homem de Deus e procurar a mulher de Deus. A gente ora assim, pede a Deus, nos ajuda e tudo mais, né? Nos apresenta e tal, só que a Bíblia o tempo inteiro está nos ensinando também sobre isso. E essa é a vontade de Deus, senão não estaria ali inspirado por Ele para que a gente seja. Então, é importante começar falando que namoro cristão vai acabar em algum lugar. O sábio aprende com o erro dos outros. Nós não precisamos quebrar a cara para que a gente aprenda com os nossos erros. A gente pode aprender com o erro dos outros, sem que a gente caia e fique aprendendo com nossos próprios erros. Então, seja sábio. Pegue conselhos, pegue pessoas e referências, sabe? Pegue coisas ao seu redor de pessoas que você conhece, da sua família, dos seus parentes, como referência ou não, ou como conselho do que não fazer. Referência do que não fazer ou do que fazer. O que deu certo, o que não deu certo. Então a Bíblia nos diz isso. Então aqui são alguns conselhos para nós cristãos pensarmos a respeito disso em questão de relacionamento, que é o seguinte. Então, primeiro conselho, nós precisamos ser sábios, aprender com o erro dos outros. Precisamos escutar conselhos, obviamente, ver casamentos e relacionamentos que dão certo, para que a gente busque nossos valores e princípios. Procure ser essa pessoa de princípios e valores e procure alguém com esses princípios e valores. Pensar sobre essas coisas e conversar sobre essas coisas. Porque, pra que você tá falando pro solteiro? Porque, cara, não é só quem tá namorando que tem que saber dessas coisas. Antes de entrarmos em um relacionamento, nós precisamos entender as coisas, nós precisamos pensar sobre essas coisas, gerar essas coisas em oração, para que a gente viva isso. E a gente precisa entender algumas coisas que estão nesse vídeo, que eu também tive que aprender a entender e eu ainda estou entendendo muitas coisas, outras coisas ainda. O cristão, ele deve pensar sim em casamento, não deve pensar só no namoro, só em gastar tempo. Ah, eu não vou namorar com ninguém porque eu vou gastar tempo com quem eu quero aqui sem abrir um compromisso com alguém. Não existe isso. Isso é pensamento mundano. Nós não pertencemos ao mundo, nós pertencemos a Deus, ao reino diferente, nós nadamos contra a maré, é uma cultura diferente. Então, se você não tem celibato, se você quer ter uma família, se casar, ter um relacionamento, não vai nessa de, eu vou só ficar com uma pessoa ali sem compromisso. Não existe isso. Você ficar com alguém sem compromisso só para satisfazer seus próprios desejos. Não é pensamento de cristão. Então, tem um relacionamento com alguém. Então, primeiro é isso. O cristão, ele deve pensar com propósito. E o relacionamento, o namoro, ele sempre vai acabar de alguma forma ou de outra. E tem dois lugares, término ou casamento. Então, sempre entra num relacionamento esperando que você conheça a pessoa, claro, mas com intenção de se casar. Ou melhor, conheça a pessoa antes, tenha um tempo de oração, conheça ela, tenha um tempo de amizade, entendeu? Segundo conselho. Se você quer viver, procure sobre, sabe? Gere isso em oração, peça a Deus, ore sobre isso. Mas procure se preparar para que você viva. Um cristão, ele não namora só para namorar e fica enrolando o varão, fica enrolando a irmã por 5 anos. Ou a irmã fica enrolando o varão. Não. Gente, um cristão namora para casar. Tá? Terceiro conselho, seja uma pessoa que você quer encontrar. Não que você vai ser ela, mas toma cuidado, sabe? Se você quer uma pessoa caráter cristão, busque ser essa pessoa. Se você quer uma pessoa que seja devoto, seja próxima a Jesus, não fique querendo encontrar uma pessoa para você ser dependente dela para te ajudar. Não, seja essa pessoa. Busque ter esse caráter, busque ter devoção a Cristo, busque ter princípios e valores cristãos. E aí você encontra uma pessoa assim.
Que nos leva ao quarto e último conselho, que é: toma cuidado com o ministerial. Ministerial seu e da pessoa. Sério, eu já ouvi muitos exemplos. Muitos missionários, sabe, que às vezes tem que viver num país enquanto o marido ou a esposa tá em outro. Ou então, tipo, missionário casa com o pastor local e tem que abrir mão. Porque assim, gente, submissão não é que você tem que depender do marido, a mulher tem que depender do marido de forma alguma. Mas submissão significa sobre a missão. A igreja é submissa a Cristo, anda sobre a missão de Cristo. E a mulher anda sobre a missão do homem. Então, se você quer encontrar um homem que tem a ver com um direcionamento da sua vida que Deus te dá, para você não abrir mão, encontre, busque no mesmo propósito, sabe? No mesmo, talvez, ministério, ou talvez não no mesmo ministério, mas assim, no propósito parecido, entende? Toma cuidado com isso. Então, por exemplo, meu ministério. Eu tenho ministério itinerante. Como assim? O que é itinerante? É um ministério que você tem que te leva a ir em vários lugares fazer várias coisas. Eu faço missões. A missões não é um ministério tipo dos 5 ministérios bíblicos, mas envolve pregar o ID, por exemplo. Você pode ser um pastor missionário, você pode ser um mestre missionário. Dentro dos 5 ministérios que a Bíblia diz, que a igreja é constituída, não estou falando dos dons, estou falando dos ministérios, eu tenho do evangelismo e acredito que o mestre. Mas assim, eu sou evangelista e eu faço missões levando evangelho, pregando. E eu sei que eu tenho um direcionamento de Deus, de coisas que eu ainda não fiz, estou fazendo, vou fazer, que é levar Jesus através da arte para vários lugares, itinerante, sabe? Seja através de teatro, através da música, de vários lugares, internet. Então, eu tenho um ministério. Como que daria certo com um pastor local, por exemplo? Não dá. Não é que não pode dar. Deus pode fazer o impossível, mas, tipo, se a gente tem escolhas, é melhor. Por exemplo, eu já tive que falar alguns não. Para alguns, talvez, seria homens de Deus na minha vida, porque eu queria ter um relacionamento. Cuidado com o que você fala que é homem de Deus, propósito de Deus. Será que é Deus que tá enviando? Deus já me incomodou quando eu tava no relacionamento com uma pessoa. E ele falou, tá de acordo com o que você pediu? Você orou a mim? Eu percebi que não. Tava mais sem de acordo do que de acordo. E eu tive que terminar o relacionamento. Tem muitos anos isso. Eu aprendi muito com isso. Então, hoje eu tomo muito cuidado. Toma cuidado. Tava entrando no relacionamento com uma pessoa, assim. Dentro do relacionamento com uma pessoa, sabe? Iniciando, assim, bem no começo e tal. De oficializar aquele rolê todo, enfim. E aí Deus me incomodando. E aí eu fui entender. Depois de muito tempo, a gente passou tempo orando, tá? E tudo mais. Mas não foi uma resposta de Deus pra gente dar um passo. Literalmente, a gente só deu um passo. Entendeu? E quando foi ver, não era aquilo. Então, assim, um outro exemplo. Uma missionária, em história real, uma missionária, acho que casou com um pastor local. Ela teve que andar sobre a missão do pastor, que é o marido dela. Constituir a família dela, mas só em um lugar. Não tinha como ela ficar indo em vários outros lugares. Não quer dizer que ela nunca foi, mas quer dizer que não tem como você ficar vivendo em outros países e deixar seu marido e seus filhos abandonados. Não existe isso, sabe? E vice-versa, tanto do homem quanto da mulher, entendeu? Então toma cuidado com isso. É sério, muito sério isso. Um cristão, ele não busca relacionamento para suprir carência. Então guarde isso, tenha cuidado. Gere no seu coração, sabe? O desejo de se casar, de família, de relacionamento. Não é de relacionamento sem querer ter intenção de se casar. Nós somos cristãos, nós nadamos contra a maré mesmo. E não é um casamento que vai acabar a qualquer momento. Não, casamento é pra sempre, tá? Então, obviamente, dentro dos preceitos bíblicos. Viva isso, gere isso, ore por isso. E cuidado do seu coração com o presente que Deus te dá, que é o hoje, que é um presente pra nós. Então, guarde seu coração, sua mente. Toma cuidado. Sabe, avalie essa pessoa, tem a ver com o meu propósito, meu ministério, estamos junto nessa, não tem nada a ver, então não. Então fale alguns não, sem medo, sabe? Mas viva o propósito de Deus. Então abra mão. Recapitulando rapidinho, busque sabedoria em Deus, gere em Deus o que você quer viver. Não viva relacionamento por causa de carência, não entre em relacionamento por causa de emoção, ou nem fique sem entrar no relacionamento e rolando as pessoas, ou querendo só suprir seu ego. Não faça isso, não é coisa de cristão. Para de ficar ficando com as pessoas sem ter relacionamento. Se você quer ter alguém, entre num relacionamento, mas se prepare antes para isso em Deus. Terceiro e quarta coisa é, gere isso em oração, busque propósito nisso, viva esse propósito, entre com direcionamento, entre com propósito para que você entre num relacionamento com a intenção de se casar. Não seja bobo, sabe? Busque escolher certo em Deus. E ministerialmente, propositalmente, é isso. Tamo junto.